Amanhã, segunda-feira, nós estaremos iniciando a nossa Semana Mundial de Oração, de segunda a sábado. E no decorrer dessa semana nós teremos vários pastores que estarão aqui ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Então, que você seja desafiado para estar aqui nessa primeira semana de oração, para interceder pela sua casa, pela sua família, interceder pelo nosso estado, pela nossa nação, pedir que Deus derrame graça sobre nós, que haja um despertamento espiritual no meio do seu povo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, aqui está o teu servo diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor derrame graça, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas copiosamente sobre a sua vida e que Ele, nesta manhã, seja um instrumento abençoador, usado por Ti, para transmitir o recado de Deus para o nosso coração nesta manhã. Senhor, e que possamos sair daqui alimentados, fortalecidos. Senhor, que esta palavra possa fazer diferença na nossa vida. Senhor, e que em todo tempo possamos ser gratos ao Senhor pelo privilégio de ter sido alcançado pela maravilhosa graça do Senhor. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre a vida do teu servo, da sua esposa, que tem servido ao Senhor com alegria, e que o Senhor possa sustentá-lo nas suas mãos. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Irmãos, nós vamos nessa manhã estudarmos um tema muito precioso, muito importante para a nossa fé. Quando nós pensamos acerca do que qual é a verdade central na Escritura Sagrada, algumas questões importantes sobre como Deus se relaciona com o homem. Quando nós pensamos qual é uma das maiores distinções e características do presbiteriano, por exemplo, do cristão que professa a fé presbiteriana, além do nosso sistema de governo, que é presbiteral, né, fundamentado em presbíteros e presbitério, nós temos uma coisa que antecede a isso, que exatamente fundamenta o nosso sistema de governo, fundamenta como nós interpretamos a Escritura Sagrada, fundamenta como nós entendemos o Evangelho. É uma questão de suma importância para a nossa fé, que é como o Evangelho ele foi revelado. E esse como, ou em qual estrutura a Escritura ela caminha, ela estabelece, diz respeito ao que nós chamamos de teologia do pacto. Ser presbiteriano é sinônimo de ser pactualista, ou seja, de defender a nossa doutrina, a nossa fé na teologia do pacto. E aí nós temos algumas questões, como por exemplo, como Deus se relaciona com o homem? Como Deus se relaciona com o homem? Sobre qual fundamento ou estrutura Deus se revelou ao homem? Deus nos salva, mas nos salva do quê? Essa é uma verdade fundamental e importante para a nossa fé e para o Evangelho. Por que então eu herdei o pecado e a culpa de Adão? Ora, Deus nos salva do quê? Do pecado. Que pecado? E aí nossa resposta como cristãos, como servos do Senhor Ele nos salva do pecado e do castigo merecido do pecado. E que pecado é esse? A nossa resposta seguinte é o pecado que eu herdei de Adão e o pecado que eu cometo. A outra pergunta é, por que eu recebo esse pecado de Adão? E por que o próprio Deus deveria encarnar para operar essa obra redentora? Porque a segunda pessoa da divindade, Cristo, Deus Filho, encarnou, se tornou plenamente homem para executar essa obra da redenção. Porque a salvação é pela fé somente e não por fé mais obras ou só obras. Por que a nossa salvação, a revelação
do Evangelho na palavra de Deus, ela é dita, a salvação é pela fé somente, e não pela fé mais obras, como os humanistas defendem, ou pelas obras somente, como o islamismo defende. Aqui, irmãos, a resposta fundamental, eu já adiantei, é o pacto. O pacto de Deus com o homem é que estrutura todas essas verdades do Evangelho. É como uma casa. Uma casa, ela precisa ser construída um fundamento, e sobre esse fundamento são construídos muros, são construídas paredes, são construídas tantas outras coisas. Portanto, na Escritura Sagrada, o pacto é a estrutura sobre a qual nós construímos o Evangelho, sobre a qual nós construímos a nossa doutrina do batismo, sobre a qual nós construímos a nossa doutrina do governo, sobre a qual nós construímos a nossa doutrina do culto, sobre a qual nós construímos a nossa doutrina do trabalho, porque eu, como crente, trabalho para a glória de Deus. Então, todas as demais doutrinas, elas estão ligadas a essa. E eu estou enfatizando tanto isso para que nós possamos entender que essa temática, ela é de importância para o nosso entendimento da Escritura Sagrada. E aí, nós podemos nos questionar, o que é um pacto? Certamente, nós temos vários momentos na Escritura Sagrada em que Deus entra em pacto com o homem. Você certamente pode trazer alguns textos na sua mente. Então, um que primeiramente pode vir, né, que a palavra pacto ali mencionada, a palavra aliança, é a aliança que Deus faz com Abraão, de em ti farei bendito todas as nações, farei bendita todas as nações. Ou a que ele faz com Noé, por exemplo, quando ele coloca um arco no céu como um selo da minha aliança. Né? Então, tantos outros pactos. Qual é, então, a definição disso? Embora a Escritura ela não traga um dicionário de definição do que é pacto, nós, ao analisarmos esses textos, nós temos um conceito, uma definição que nos ajuda a entender esse princípio, que é, o pacto é um vínculo ou acordo entre duas partes. Até então, nenhuma novidade, porque nós, na nossa sociedade, lidamos com pactos. Por exemplo, um pacto muito próximo que nós temos é o pacto do casamento. Nós entramos em aliança com a pessoa. E o conceito continua, entre duas partes, que envolve compromisso mútuo, ordenanças ou condições, sanções, castigos e promessas. Então, você entra em pacto com alguém na sociedade para comprar um terreno. Então, você vai lá e faz um acordo com aquela pessoa, e naquele acordo, naquele pacto, há duas partes, um devedor e um credor, e alguém faz promessas, faz sanções, caso aquelas condições que foram postas não sejam cumpridas. Nesse conceito geral, nós temos pactos entre iguais e pactos entre superiores e subordinados. Na Escritura Sagrada, o pacto que Deus faz com o homem se consiste nesse segundo, que é a do Supremo Superior, o Senhor sobre todos e sobre tudo, e nós, as suas criaturas. E antes de nós entrarmos no texto bíblico, irmãos, eu estou só trazendo alguns conceitos importantes para a gente poder analisar a Escritura Sagrada. Quais são os elementos, então, que constituem o pacto de maneira objetiva? Nós temos esses elementos. Primeiro, que nós chamamos de pactuantes, são aqueles que fazem parte desse acordo. Nós temos o cabeça do pacto, ou o cabeça federal, aquele que vai representar mais pessoas naquele acordo. Nós temos condição, nós temos sanções, ou seja, uma punição, uma consequência pela quebra da condição, e nós temos, atrelado a tudo isso, a promessa. Na Escritura, irmãos, na Escritura, esse seria um quadro geral de como os dois grandes pactos eles são administrados. Está aparecendo aí? Pronto. Então, percebam, por que Deus ele decidiu salvar o seu povo? Como que se operou isso? Então, nós temos indicado que Deus entrou em um acordo com Deus Pai, entrou em uma aliança com Deus Filho, a fim de salvar o seu povo. É por isso que você tem tantas expressões, por exemplo, os seus eleitos antes da fundação do mundo, né? Aqueles que o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Essa linguagem, ela está associada a essa aliança da própria divindade, da própria trindade, de salvar o seu povo. E como isso se deu, então, na história, na execução? Nós temos esse primeiro pacto, o pacto das obras, e na Escritura Sagrada, onde ele está? E eu vou explicar cada uma dessas coisas, certo, irmãos? É só para a gente ter uma visão panorâmica de como se estrutura. Onde ele está? Vai de Gênesis 2:17
até Gênesis 3, 7. Alguém lembra o que acontece em Gênesis 3, 7? A queda do homem. Nessa queda, esse pacto é quebrado. E Deus faz um novo pacto com o homem. É chamado de pacto da graça. Esse pacto da graça, pelo qual Deus salvaria o homem, não mais pela sua obediência, mas pela graça, ele é administrado de duas maneiras diferentes na Escritura Sagrada. Uma, que é chamada de Antiga Aliança, e a outra, que é chamada de Nova Aliança. A Antiga Aliança, ela vai de Gênesis 3,15 até Mateus 27,50, ou nós poderíamos pegar toda a consumação da obra de Cristo, desde do sacrifício dele, da morte, ressurreição e a descida do Espírito Santo, até os dias de hoje, até a eternidade, nós vivemos na Nova Aliança. E esse quadro aqui embaixo, irmãos, esse pequeno trecho, é um triângulozinho deitado para dar a seguinte ideia. Na Antiga Aliança, a administração da Antiga Aliança, Deus firma diversos pequenos pactos, de maneira progressiva, a fim de revelar ao homem o pacto principal, que é a nova aliança, a administração da nova aliança do pacto da graça. Então, cada um desses pactos feitos na Antiga Aliança é para revelar, mostrar o que é a nova aliança do pacto da graça. Entendido isso, irmãos, essa visão geral, nós vamos entrar agora no texto bíblico. Por favor, abram Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Obrigado, Marcelo. Veja, irmãos, Gênesis capítulo 1, nós temos Deus revelando na Escritura Sagrada a criação do mundo, a criação de todas as coisas. Deus cria literalmente tudo o que há no mundo num período de 6 dias e no 7º ele descansa. No 6º dia ele criou o homem. E nós temos em Gênesis capítulo 1 o que nós poderíamos chamar de uma visão geral de toda a criação. Então, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra cada dia da criação, o que foi criado, né, a sua função na criação, e sempre ele termina. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No capítulo 1, então, é uma visão geral. No capítulo 2 de Gênesis, Moisés faz como o que nós poderíamos chamar, usando a nossa linguagem moderna, de um zoom. Ele aproxima o 6º dia, a fim de especificar a criação do homem e tudo o que ocorreu naquela criação, naquele relacionamento de Deus com o homem. E em Gênesis capítulo 2, Moisés começa descrevendo o Éden que foi criado para ser posto o homem ali. Então ele começa com uma descrição muito exuberante, e tudo aquilo tem um significado muito impressionante, que a gente não vai poder distinguir isso agora, mas ele começa descrevendo o Éden, as pedras que há no Éden, as pedras preciosas, os rios que correm pelo Éden, e aí ele conclui dizendo que Deus pôs o homem ali, para que ele tomasse conta do jardim e ali trabalhasse. Ainda no capítulo 2, no versículo 16, Moisés muda para uma seguinte temática, quando ele começa assim, acompanhe por favor comigo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Esse texto, irmãos, ele é tido exatamente como Deus firmando esse pacto com Adão. Mas aí, geralmente as pessoas que não concordam com a teologia do pacto, elas sempre usam esse argumento. Mas não tem a palavra pacto aqui. Como pode ser então que Deus está firmando um pacto? Ora, a gente não pode usar esse argumento dessa forma, porque nem tudo que não está a palavra expressamente, mas ali a doutrina está contida. Como, por exemplo, na Escritura Sagrada não está contida a palavra trindade, mas nós temos ali a doutrina da trindade. Quando a Escritura Sagrada ela revela que Deus ele é um, então afirmações categóricas desde o Antigo Testamento, de que há um só Deus, um único Deus vivo e verdadeiro, até quando nós encontramos no decorrer da revelação afirmações como o Messias, ele seria o Pai da eternidade. Ora, quem é o Pai da eternidade? Somente Deus. Então, aí, os nossos padrões, o Catecismo de Westminster, ele muito bem percebeu isso na Escritura Sagrada e diz: como é que nós sabemos que
Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus igualmente, juntamente com o Pai, de mesma glória, mesma autoridade, mesmo poder. Aí ele diz, quando a Escritura Sagrada atribui a essas duas pessoas a mesma glória, o mesmo culto, os mesmos atributos, os mesmos nomes. Portanto, quando a igreja percebe isso na Escritura Sagrada, há um estabelecimento de uma verdade, de uma doutrina, que é uma sistematização, a doutrina da Trindade. Deus é um único Deus que subsiste em três pessoas, iguais em glória, poder e majestade e culto. Portanto, quando nós cultuamos a Deus, nós cultuamos ao Deus Trino. Não somente a Deus Pai, não é somente a Deus Filho, nem somente a Deus Espírito, mas nós adoramos a cada pessoa da divindade, ao Deus Trino. Dessa forma, irmãos, é assim que nós procedemos com Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Nós não temos a palavra pacto, Deus está afirmando um pacto com Adão, 2 pontos, e vai. Mas nós temos aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Nós temos os elementos do pacto contido nesse texto. Por exemplo, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Veja, o que é que está grifado em vermelho aí? O Senhor Deus. É interessante que, quando nós caminhamos um pouco mais na revelação, na Escritura Sagrada, essa expressão Senhor, em caixa alta nas nossas Bíblias em português, ela significa o nome pactual de Deus, pelo qual ele se revelou a Moisés. Quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, pergunta, Senhor, e quem eu direi que o Senhor é? E ele diz, diga ao povo que o eu sou te enviou, eu sou o que sou. Essa expressão, eu sou o que sou, e ela é repetida continuamente na Escritura Sagrada, ela está continuamente atrelada ao pacto e o compromisso que Deus fez com o seu povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, e vocês são o meu povo. Assim como eu viro para Narinha, minha amada esposa, e falo, você é minha esposa e eu sou o seu esposo. Essa relação de meu e seu, ela se dá num pacto. E Deus assim se revela através desse nome. E aqui Moisés já põe esse nome. O Senhor Deus, primeira pessoa aqui do pacto, lhe deu essa ordem. Esse lhe se refere a quem? Adão. Então, o Senhor Deus deu essa ordem a Adão. Qual foi a ordem? Que ele não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Irmãos, a gente poderia caminhar aqui bastante discutindo essa questão da árvore do bem e do mal, a árvore da vida, o que elas significam nesse contexto pacto, mas o ponto que eu quero caminhar é com a promessa e a condição que Deus havia estabelecido para Adão. Porque a condição foi, junto com a ordenança, não coma dessa árvore. É o que nós chamamos, só para os irmãos entenderem o que nós estamos tratando, de uma lei positiva. Por que uma lei positiva? Porque essa lei não tem validade para nós. Não há nenhuma árvore do bem e do mal que a gente não possa comer hoje. Mas ela tinha uma finalidade específica nesse momento que o Senhor Deus deu. Então, ele foi restringido àquela árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele fosse, e a palavra é essa, testado em sua obediência. Porque se ele obedecesse perfeita e plenamente, deixa eu começar com o contrário. Se ele não obedecesse perfeita e plenamente, qual é a condição, qual é o castigo? Qual é o castigo que está no texto? A morte. Certamente morrerás. E é interessante que no hebraico está assim, literalmente, morrendo, morrerás. É esquisito, né, literalmente, porque a ideia que Deus queria passar, e Moisés registrou isso no texto hebraico, é certeza. Se você quebrar essa condição que eu estou estabelecendo, é certo que você vai morrer. É interessante que a gente caminha em Gênesis capítulo 3, e o que é que a serpente fala? Foi isso que Deus falou? Não. É certo que você não morrerá. A serpente, Satanás, ela coloca a palavra de Deus ao contrário. Ela, desde o princípio, distorce a palavra de Deus. Porque Deus deu a certeza da morte. A serpente deu a certeza da não morte, caso eles quebrassem o pacto. E, por implicação, irmãos, qual é a implicação? Ora, se você não obedecer, você vai ter morte. Qual é a implicação? Se você obedecer, você vai ter vida. Vida. E aqui está estabelecido os elementos que Deus, do relacionamento de Deus com o homem. Ele entrou em pacto com o homem,
Deus não tinha nenhuma obrigação de entrar em pacto com o homem, porque ele é Senhor Criador de todas as coisas, mas Deus, por graça e misericórdia, achou-se como... Eu não sou pai ainda, mas eu já testemunhei muito isso. Sabe quando os pais e os avós, eles se abaixam para falar com as crianças, para se relacionar com elas? Então a imagem é essa. Deus, ele se abaixa para entrar em pacto com o homem, e assim, nessa relação de pacto, o homem poder receber alguma bênção salvadora, ou que a gente chama de bem-aventurança. Se não houvesse essa relação de pacto, não haveria essa condição de o homem receber alguma coisa de Deus. O homem deveria a obediência a Deus como se a sua criatura, mas ele não receberia nada por essa obediência, porque ele é criatura de Deus. É o dever dele como criatura de Deus obedecer a Deus. Mas Deus, quando entra em pacto com o homem, ele fala, eu vou recompensar a sua obediência. E aqui, irmãos, está um ponto importante. E ele está falando, como assim, Cristo? Obediência. Mateus, ajuda. Por favor. É por isso que o pacto, esse primeiro pacto que Deus firma com o homem é chamado de pacto de obras. Alguns outros nomes são dados. Pacto de vida, porque Deus prometeu vida. Pacto do Éden, porque esse pacto foi firmado no Éden. Mas a expressão pacto de obras se caracterizou. Pode voltar. Show. Quase que acabou a aula agora. A ênfase é pacto de obras, por quê? Porque nesse pacto, o homem... Presta atenção aqui, irmãos. Nesse pacto, o homem ele receberia a bênção salvadora pela sua obediência. Pela sua obediência. Se ele obedecesse toda e perfeitamente a lei, e aquela lei positiva, ele receberia salvação. Qual foi o único momento na Escritura Sagrada em que o homem poderia receber a sua salvação pela obediência à lei? Qual foi o único momento? Aqui. Gênesis 2. Por que acontece em Gênesis 3? A irmã Sheila já falou. Acontece o quê? Queda. O homem quebra esse pacto e ele perde qualquer possibilidade por seu esforço de alcançar a obediência. Isso humilha-o, mostrando que é a graça de Deus que vai triunfar sobre isso. Porque o que acontece? O homem quebra esse pacto, ele não consegue alcançar essa salvação, porque ele desejou ser como Deus, ele desobedeceu a Deus, porque o objetivo final de Deus era exatamente isso aqui. Abram, por favor, Oséias capítulo 6, versículo 7. Os irmãos lembram que eu falei que o fundamento do Evangelho reside nessa dinâmica dos pactos, não é? Nós vamos entender agora, a partir do pacto das obras, por que Paulo enfatiza tanto que Cristo ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar os que estavam sob a lei. Por que Cristo precisou obedecer à lei plenamente? Nós vamos entender exatamente isso, o princípio da nossa salvação, à luz dessa dinâmica desses dois pactos. Oséias 6, 7. Alguém poderia ler, por favor, em alta voz? Nessa citação, nessa referência que o profeta Oséias faz, na verdade, nesse trecho específico, é o próprio Deus falando por meio de Oséias, né, diz ao povo isso. Ele diz, Israel transgrediu... Lê, por favor, pastor, de novo. Mas eles transgrediram a aliança... Como Adão. Pronto, esse princípio. Esse texto como uma citação a essa referência da quebra da aliança em Adão. O que acontece, irmãos? Antes de nós caminharmos um pouco mais aqui, veja o que os nossos símbolos de fé, no caso, os nossos símbolos de fé são a nossa confissão de fé e os dois catecismos. Vejam o que eles falam, como eles interpretam essa questão. Eu vou ler a pergunta e eu queria que os irmãos juntos lessem a resposta para a gente poder ter essa participação. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta.
Veja, irmãos, é fantástico isso aqui. O que é que essa pergunta faz? Essa pergunta pega Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e resume, dizendo qual foi a providência de Deus para com o homem. O que é que Deus fez para com o homem, na sua relação com o homem? Aí ele diz, Deus colocou o homem no paraíso, e aí no paraíso ordenou que ele trabalhasse ali, dando liberdade de comer do fruto da terra, colocou as criaturas sob seu domínio, o homem era o vice-regente da criação, ele governaria a criação como representante de Deus ali, ele ordenou o matrimônio, e aí Cristo cita esse texto, o apóstolo Paulo cita esse texto, dizendo que ali no Éden foi firmado o matrimônio, é uma instituição divina, e concedeu-lhe comunhão com Deus. Concedeu-lhe um relacionamento com Deus. Como? Instituindo um dia de descanso e entrando em um pacto de vida com Ele, sob a condição, que condição? Perfeita, pessoal e perpétua obediência. A árvore da vida é um penhor e a árvore da morte, se ele comesse, era a pena, né? Proibindo-lo de comer a árvore da vida. Então, veja, irmãos, essa é a maneira como os nossos símbolos de fé, eles interpretam esse texto, mostrando que havia ali um pacto estabelecido. E por que eles colocam isso logo no início? Por causa disso aqui. Nós entendemos agora a relação, certo? Pacto de obras, queda do homem, o pecado entra na humanidade e por que esse pecado então passa até a mim, Christoph, que não tem nada a ver com Adão, no sentido de que não foi eu que pequei. É interessante que, eu não sei se os irmãos já passaram por essa dúvida. Quando eu era novo convertido, eu me perguntei, por que é dito que eu recebo o pecado de Adão, se não fui eu que pequei? Por que eu estava no Éden? Por que eu tenho o pecado original se eu não pequei? A resposta de alguns, ela se limita. Na história da igreja, muita gente respondeu essa pergunta e houve muita resposta equivocada. Algumas até esdrúxulas, inclusive. Mas a principal e a ortodoxa é porque eu sou filho de Adão. E aqui é o ponto principal. Eu sou descendente de Adão. Toda a humanidade, e é por isso, irmãos, que é fundamental nós defendermos a historicidade de Adão. Adão não é uma mitologia para contar uma história. Adão é um ser que viveu verdadeiramente como eu, Cristo, como o pastor Edinaldo, como o Henrique, como irmã Luísa, nós, pessoas, indivíduos. É uma história factual, histórica e não mitológica, para explicar alguma ideia. Isso é importante estabelecer, como disse o Mateus. Se você, e eu vou citar, esquisito, não vou citar Mateus, mas esse ateu ele entendeu corretamente esse princípio. Destrua Adão e Eva, e sobre os seus escombros você encontrará o Filho de Deus. Por quê? Porque se Adão e Eva não são verdadeiros, para que Cristo veio? Ele veio redimir a gente do quê? Do pecado. Que pecado? O que Adão e Eva cometeu. Ora, é importante associar essas coisas porque a Escritura toma Adão como um ser histórico, verdadeiro, dessa forma. Então, só um parênteses aqui e a gente segue adiante. Então, por que eu recebia isso? A resposta está aqui, irmãos. Porque eu não somente sou filho de Adão, isso em si não é suficiente para estabelecer a explicação da imputação da culpa de Adão sobre mim. É porque Adão, lembra que eu falei dos elementos do pacto? Adão ele era o cabeça daquele pacto. Como cabeça daquele pacto, qual é o princípio? Se Adão cumprisse o que era estabelecido, ele receberia a promessa, bem como toda a sua descendência. Se ele não cumprisse aquilo que foi estabelecido, ele não receberia a promessa, bem como também não receberia toda a sua descendência. Irmãos, isso é de suma importância. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o mesmo princípio para com o nosso relacionamento com Cristo. Por que eu recebo a obediência de Cristo? Por que eu recebo? Por que o sacrifício de Cristo é válido para mim? Sim, é pela fé. Amém, é exatamente isso. Mas por que a fé é esse meio para que eu possa tomar posse dessa justiça? Porque ele é o meu representante pactual. Adão é o primeiro Adão. Cristo é o segundo Adão. Adão é o cabeça de toda a humanidade que caiu em pecado. É a descendência natural. Cristo é o cabeça da descendência espiritual. Eu entro em pacto pelo meu nascimento. Eu estou no pacto de Adão pelo meu nascimento. Eu estou em pacto com Cristo pelo meu novo nascimento. Eu entro em pacto em Adão simplesmente por vir ao mundo.
eu entro no pacto com Cristo pela fé. Esse é o paralelo da estrutura do Evangelho. E aí a gente continua, irmãos. Gênesis capítulo 3,15. Ora, o que foi que Deus fez então? O pacto falhou. E aqui, irmãos, eu quero estabelecer um parêntese muito interessante. Certamente surgem muitas perguntas na cabeça de alguns irmãos, né? Pode surgir, é natural, não há problema. Como, por exemplo, e se Adão não quebrasse? Ou, por que Deus fez isso sabendo que ia quebrar? Aí, como a discussão é bastante longa, se alguém tiver essa dúvida, pode me procurar. Eu quero explicar inicialmente a estrutura. São questões que elas não passam desapercebidas. Há algumas respostas para essas questões, mas eu quero firmar aqui no essencial, pelo nosso horário, para que haja também a Assembleia. Quando Adão cai, está aqui. Quando é que começa o pacto da graça? Está ali. Quando é que começa? Gênesis 3,15. O que aparece em Gênesis 3,15? Porém, isso aqui são palavras do Senhor Deus para a serpente. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãos, Deus estabelece a solução para a queda. Aqui é o que nós tomamos, o primeiro pacto feito, indicando o pacto da graça. Deus promete, Adão e Eva estavam ouvindo aquilo que ele falou para a serpente. Deus promete que solucionará aquele problema que o próprio homem fez. Aquilo que o próprio homem fez, ele caiu em pecado. E aí ele diz, eu vou suscitar da mulher um descendente. O pecado entrou pela tentação primeiramente concedida à mulher. E é da mulher que eu vou trazer aquele que vai pisar a cabeça de Satanás. Que vai pisar, e esse vai ser o descendente da mulher. Aí é interessante que Paulo, em Gálatas, ele faz uma referência de um texto bíblico e ele diz assim, ele não falou como aos descendentes, mas para o descendente. E esse descendente era Cristo. E aí o texto continua. Gênesis capítulo 3, 20 e 21. Marcos, por favor, lê para mim. Obrigado, Marcos. Os irmãos conseguiram ouvir? Ótimo. Ok, Martins. Henrique, pode deixar. Veja, aí o que acontece? Depois dessa promessa que é firmada, o texto continua no capítulo, versículo 20, e é dito isso, né? Que Adão mudou o nome da sua mulher para Eva. Qual era o nome de Eva antes de Eva? Alguém sabe? Varoa, por quê? Do varão foi criado. Aí se você vai para a NVI ou alguma outra versão, a varoa é traduzida como mulher. O nome de Eva era mulher. No hebraico, mulher, no hebraico é só uma letrazinha acrescentada ao nome de homem. Então, homem é Ish e mulher é Isha. Então, você vai ser Isha porque do Ish você foi feito. Mulher é o nome dela. Né? Você chega assim, mulher, pronto, era o nome de Eva. Só tinha ela. O que é que Adão faz depois dessa promessa, irmãos? Quando você vai lendo Gênesis capítulo 1, Deus deixa Adão como cabeça da criação, no sentido de Adão tinha autonomia para dar nomes aos animais. Gênesis capítulo 2 vai especificar isso. Deus traz os animais a Adão e o nome que Adão desse a esses animais seria o nome dele. Então, Deus confere a Adão uma coisa que lhe é própria, que é do próprio Deus. Deus chama as coisas existentes e as coisas vêm. Deus diz o que é e as coisas são conforme ele é. Então, o homem como imagem e semelhança recebe de Deus esse atributo. Então, Deus fala, chama o nome desses animais, o que você quer, e assim será. Você é meu vice-regente. O que acontece? Adão cai, a promessa é feita, e em Gênesis capítulo 20, Moisés insere essa informação. O homem deu o nome de Eva à sua mulher. Eva é o nome dela agora. E o que significa Eva em hebraico? E aí Moisés vai e dá o significado. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Isso é fantástico, irmãos. Vocês conseguem perceber o que aconteceu aqui? Eu vou passar devagarzinho, certo?
deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Qual foi a sanção para o pacto? Qual foi a consequência se ele quebrasse para o pacto? Qual era? Morte. Deus promete trazer da mulher um descendente. O que Adão faz? Ele muda o nome de Eva para condizer com aquilo, para corresponder à promessa de Deus. Sim, Senhor, eu creio na tua promessa. O nome dela agora é Eva, porque dela virá os seres humanos. Ou, mais precisamente, uma tradução possível no hebraico é: dela virá o ser humano, o homem. Então, veja, aí ele fala: o Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Isso aqui é outra coisa fantástica no Evangelho, irmãos. Porque Deus já ali, o homem caiu, o homem desobedeceu, e Deus fala: não é você que vai se cobrir. Você estava colhendo folhas de figueiras para se cobrir, se escondeu de mim. Não é você que vai resolver o seu problema. Sou eu que vou resolver. Vou cobrir a sua nudez, e Deus vai e cobre a nudez de Adão e Eva. Henrique. E fez isso para acabar com a vergonha dele. É a graça triunfando sobre a vergonha do pecado e da culpa. Nós continuamos, irmãos. Eu queria que vocês abrissem, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Mas, pelo tempo, você pode anotar esse texto e ler todo o versículo, essa perícope em casa. Mas vamos ler especificamente Romanos 5, aí versículo 12, e aí depois alguém lê do 18 ao 29. Sim, exatamente. Pode ser a partir de 17. 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo aqui traz os dois motivos da nossa condenação. Porque o pecado entrou por um só homem, o mundo. Então, está posto aqui, a morte entrou. E também a morte porque todos pecaram. O pecado correu sobre Adão e o meu próprio pecado. Coisa que Paulo já falou anteriormente. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por favor, a partir de 17, pastor, até o 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte sobre muito mais os que receberam a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, Superabundou a graça. a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor não permitiu que nós continuássemos na nossa condição. Vocês conseguem perceber o que Paulo está estabelecendo aqui? 1 Coríntios 15, 45, Paulo mais uma vez faz esse contraponto. Adão era o homem natural, né, daqui de baixo, e Cristo é o segundo Adão, o homem que vem do alto, do céu. O que é que Paulo está estabelecendo aqui? Um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Assim como o pecado entrou por um só homem, ou seja, assim como a transgressão da lei se deu por um só homem e por causa dele todos caíram nesse pecado, assim também a justiça, isto é, o cumprimento dessa lei foi dada a estes homens por um só. Quem é esse? Cristo. Cristo. Aqui esse paralelo estabelece, e aí muitos ainda resistem à ideia de pacto da graça, e esse texto é um texto que é citado por outros para mostrar o paralelo, como um comentarista falou. Ou
os dois pactos eles estão de pé, ou os dois pactos eles caem juntos. Porque, assim como eu recebo a transgressão de Adão, eu só posso receber salvação se eu receber a justiça de Cristo. Não é minha própria, mas é de outro. E aqui, irmãos, já caminhando para o fim, aí você fala assim, desde que você começou, caminha para o fim, né? Que cada momento... Mas já caminhando para o fim, vamos fazer aquela mesma estrutura. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos leem juntos a resposta. Deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Um parêntese. Nós temos 4 estados do homem, da alma do homem, na Escritura. O estado de inocência, o estado de pecado após a queda, o estado de graça, que é ainda com pecado remanescente, mas a graça abundando sobre o pecado, e o estado de glória, quando nós não haveremos mais nenhum pecado. Então é essa linguagem que o catecismo está usando aqui. Deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta. Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caiu pela violação do primeiro pacto, comumente chamado pacto. Mas, por amor e misericórdia, livra os escolhidos Desse estado e os produz de estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado pacto da graça. Depois da queda de Adão, não há mais nenhuma outra forma do homem ser salvo, senão por meio da graça, pela fé em Cristo. E como os crentes do Antigo Testamento, como a igreja no Antigo Testamento era salva? Pela fé no Messias que viria. Como nós somos salvos? Pela fé do Messias que veio. E a nossa expectativa é que ele voltará para nos buscar. O catecismo continua. Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça com Cristo, como segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como uma semente, como a sua semente. O pacto foi feito com Cristo. E como nós participamos desse pacto, estando unidos a Cristo. É por isso que o catecismo, na verdade, as cartas de Paulo, é essa linguagem. Quando ele fala assim, nós estamos nele, em Cristo, com Cristo. Tudo isso faz referência à doutrina que nós chamamos da união do crente com Cristo. Toda a igreja de Cristo está unida misticamente com Ele. É por isso que Paulo fala, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo, embora nós ainda lá não estejamos. E nós vivemos nessa dicotomia do já e do ainda não. Já somos livres da condenação do pecado, já estamos livres disso, mas nós ainda lutamos com o pecado remanescente em nosso coração. E aí o catecismo continua. Como é manifesta a graça de Deus no segundo pacto? Resposta. A graça de Deus um mediador, salvação por ele, exigindo a fé em condição para prometer e dar o Espírito a todos os eleitos, para neles, com todas as mais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão com Deus, e como o caminho de Deus lhe designou para a salvação. Percebe, irmãos? Como ela é administrada, Deus provê o mediador, estabelece a fé como meio para entrar nesse pacto, estabelece essa condição, mas não somente estabelece, ele dá a condição, ou seja, ele dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo gere todas as graças salvadoras no crente, a fé, o arrependimento, e aí continua, a obediência, a santificação, a glorificação, todas as graças salvadoras no crente. E tudo isso, ele fala, esse Espírito os habilita a fazer uma santa obediência, e essa obediência não é mais para alcançar a salvação, mas porque foi-se alcançada a salvação. E aí o catecismo fala a palavra evidência, para evidenciar que você está nesse pacto. Foi o pacto da graça sempre administrado de uma só maneira? Resposta. O pacto da graça não foi administrado da mesma maneira, mas as suas administrações do Velho Testamento eram diferentes das do Novo. E aqui acontece muita confusão, especialmente por uma perspectiva teológica que tomou conta do Brasil no século passado, que faz uma separação muito rígida entre o Antigo e o Novo Testamento. Como se no Antigo Testamento houvesse a possibilidade de ser salvo pela lei, e no Novo Testamento fosse a salvação pela graça. Quando
a partir dessa visão do pacto da graça, começando desde Gênesis 3, a salvação sempre foi pela graça. Só que a administração, como esse pacto foi pregado, eram diferentes. E aqui o catecismo faz essa separação. Como foi então administrado o pacto da graça no Antigo Testamento? Resposta. Profecias. Amém. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre os que nós chamamos de heróis da fé. Ora, se a salvação era pela obra, por que ele chama eles de heróis pela fé? Porque eles creram. E aí ele diz, Abraão ansiava, Cristo fala, Abraão ansiava ver o meu dia. Abraão, ele esperava naquele que prometiam a Jerusalém uma cidade celestial. Moisés, por amor a Cristo, desconsiderou, teve por opróbrio todos aqueles prazeres do Egito, pela fé. E ele continua. O pacto, eu vou começar a ler agora, certo, irmãos? Para a gente poder... É muito gostoso ver os irmãos, mas e eu mesmo pedi mais para a gente adiantar na hora. Como é o pacto da graça ministrado no Novo Testamento? Veja, no Antigo Testamento era tudo aquilo que está lá. Sacrifício, tabernáculo, cerimônias, cordeiro, Páscoa, circuncisão, tudo aquilo, sangue derramando o tempo todo. Essa era a maneira de administração, porque isso tipificava, apontava para Cristo. E é isso que o Novo Testamento faz. Por exemplo, o Cordeiro do Antigo Testamento, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tabernáculo do Antigo Testamento, Cristo fala, eu sou o tabernáculo, eu sou o Emanuel, o Deus que habita no meio do seu povo, como o tabernáculo estava no meio do seu povo. E muitos outros paralelos de tipos que pregavam a Cristo para aqueles eleitos no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, quando aquele para quem os tipos apontavam, ou seja, a luz em relação às sombras, a realidade em relação à figura, chegou. Cristo. Essas coisas elas não são mais necessárias. Dietas, circuncisão, cerimônias, tabernáculo, templo, nada disso é mais necessário, porque Cristo chegou. E agora, com a vinda de Cristo, como é que o pacto da graça é administrado? Como é que o pacto da graça ele é pregado aos eleitos? E aí o catecismo diz, ele é pregado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos, no batismo e na ceia. E assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Perceba, irmãos, quando ele fala, por que assim é manifestado em maior glória? Porque é o que o autor de Hebreus vai argumentar. A pompa das coisas externas, aquilo, o templo, o tabernáculo, os cordeiros, tudo aquilo chamava muita atenção dos olhos. Até hoje chama a atenção de muitos. Muitos são enganados por essas falácias de algumas seitas. Mas aí o autor aos Hebreus vai dizer, isso acabou para quê? Para que a glória de Cristo aumentasse. Para que nada ofuscasse a glória de Cristo. Porque Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente. E aí a pregação, a simples pregação, um homem falando, um homem explicando a palavra de Deus, e a ministração do sacramento, um pão sendo quebrado, um vinho sendo distribuído, uma água sendo derramada, tudo isso com significado dentro do pacto das obras, é a maneira pela qual o pacto da graça, a salvação é proclamada, agora perceba, a todas as nações. Por que todas as nações? Porque esses privilégios eram restritos a quem? A Israel. Quando abole-se essas coisas não estão mais restritas a um local, mas a todas as nações. Toda nação vai ter água para batizar. Toda nação Deus vai levantar um pregador para pregar a sua palavra na língua daquele povo. E assim continua a pregação da graça. E aqui, irmãos, resumindo o que nós vimos, esses dois pactos são fundamentais para nós entendermos o Evangelho. Como? O cabeça do pacto e o mediador. No pacto das obras, quem era? Adão. No pacto da graça? Cristo. Quem eram os representados? Em Adão, toda a humanidade.
natural, por nascimento. Em Cristo, os eleitos, o povo espiritual, por meio do novo nascimento. A condição em Adão era qual? Perfeito obediência. Agora perceba, essa condição permanece, mas não para mim e para você. Quem é o cabeça do pacto? Quem é que devia cumprir essa condição? Adão, no primeiro. Se Cristo é a cabeça do segundo pacto, quem é que precisa cumprir essa condição? Cristo. Não sou eu que vou cumprir. Eu seria Adão, entende? Não sou eu que vou cumprir essa perfeita obediência para ser justificado. Mas é Cristo que cumpriu. Mas qual é a condição que é posta para mim? Arrependimento e fé. Mas essa condição me é dada por quem? Pelo próprio Deus. É Ele que gera arrependimento e fé. Na perfeita obediência do mediador, não na minha. Qual era a sanção em Adão? A morte própria dele e da sua descendência. Qual é a sanção em Cristo? Ele teve que morrer, para que nós não morrêssemos pela quebra do pacto. Qual é a promessa? Nos dois. Vida em Adão, ele não alcançou. Vida eterna em Cristo, que ele nos deu. E qual é o meio de alcançar? Em Adão, são os méritos, a própria obediência dele. O pacto foi quebrado. Não há mais essa condição para nós. Há para o nosso mediador. Cristo, ele precisava obedecer plenamente toda a lei. É por isso, irmãos, que o autor de Hebreus ele repete continuamente. Paulo, ele viveu entre nós, ele participou da nossa condição, porém, sem pecado. É por isso que os evangelistas registram lá, toda hora Mateus está falando, toda hora, ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele é filho de Davi. Até porque no pacto davídico, o Messias é mostrado como rei, o rei do seu povo. Aí ele é filho de Davi, ele veio de Maria. Mas aí também o autor de Hebreus deixa claro, ele foi concebido por obra de quem? Do Espírito Santo. Ele não foi por vias naturais, ele tem a nossa natureza, totalmente a nossa natureza, corpo e alma, 100% homem, mas a ação do Espírito Santo santificou, eu vou usar uma palavra que não é tão teológica, neutralizou o pecado, a condição de pecado de Adão. E aí, em Cristo, o meio de alcançar é a graça, é dado pela graça, por meio da fé, da obediência do mediador. Irmãos, tantas doutrinas surgem disso. Tantas doutrinas, elas ficam mais claras à luz disso. Muitas. Mas uma principal que é importante ser perguntado, e aqui é para a nossa conclusão, antes de nós abrirmos para perguntas, é: em qual desses pactos você está inserido? Você ainda está no pacto de Adão? Você ainda acha que pode ser salvo pela sua obediência à lei? Ou você está inserido no pacto da graça em Cristo, pela fé somente, confiando somente nos méritos de Cristo? Essa distinção é importante. Eu não posso achar que todo mundo está no pacto da graça. Não. Deus chama os homens para saírem do pacto das obras, para estarem unidos a Cristo, a participarem do pacto da graça. Não há meio termo. Ou eu estou assentado na mesa com o velho Adão e com Satanás, ou eu estou assentado na mesa com Cristo. Portanto, em qual pacto você está? E estando no pacto da graça, o ponto é, como você tem vivido sob esse pacto? Você tem vivido como alguém que está no pacto? Porque perceba, Deus lhe chamou, Deus lhe trouxe pela graça para que você se assentasse à sua mesa e fosse chamado de seu filho. Você é meu filho. Você antes era meu inimigo. Você andava perdido no mundo sem Deus, mas agora você é meu filho, membro da minha família, co-herdeiro com Cristo. Cristo é seu irmão mais velho e eu sou o seu pai. Agora o ponto é, nesse pacto da graça, você tem buscado viver como quem está nesse pacto, mas não é buscado por sua própria força. Lembre-se, o pacto é da graça. Você busca a santificação, você busca a obediência à lei, mas é confiado naquele que lhe colocou nesse pacto. É na graça de Cristo. A mesma graça que Ele salva é a graça que Ele capacita para você caminhar até o fim da sua vida. E que dia ansiado, irmãos. Ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro dia muito ansiado. Portanto, irmãos, basicamente, essa seria a estrutura da Escritura e a estrutura do Evangelho, revelado e centrada no pacto. Eu queria, o presbítero Henrique pediu para
abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora, just now, nesse momento, você pode fazer, levantar-se com a voz bem doce e alta e ali no microfone. A vergonha tem que ser maior, tem que vir aqui na frente, não é brincadeira. Mas pode fazer alguma dúvida, irmãos, alguma questão. Se eu souber, vou ter prazer em responder. Para todos ouvirem. Hã? Tem essa opção, né? Próxima EBD, todo mundo entendeu. Eu chamo o irmão para dar uma revisão da... O pastor disse, graças a paz, irmãos, ou todos entenderam tudo, ou nada, né? Ninguém perguntou, ninguém. Mas, irmãos, não é nem uma pergunta, é só uma questão que eu estava pensando, daquela pergunta que a gente sempre pensa, né? Mas por que eu paguei o pato no lugar de Adão, né? Não fui eu que pequei, foi Adão que pecou, né? Como é que eu hoje respondo por esse pecado que Adão cometeu, né? Aí você colocou a resposta ortodoxa, não, porque eu sou filho dele, né? Eu estava ali pensando na resposta, que eu acho que é essa aqui. Se cada um aqui de nós estivesse lá no lugar de Adão, com aquela ocasião, sem pecado, cada um aqui faria o que ele fez. É isso que Deus quis mostrar. Que vocês, não só Adão, Adão miserável, Adão, eu e vocês, se estivéssemos lá, no lugar dele, faríamos a mesma coisa. Ou pior. Por isso, essa conversa de, não, mas o culpado é Adão, eu coitado de mim. Você e eu somos iguais a Adão e a Eva. Iguaizinhos. É a graça. Que alcançou ele depois da queda. Só queria só deixar isso, mas um abraço. Obrigado, Henrique. Se Queridos, você perguntar, viu? Pode vir aqui à frente. exatamente. Uma evidência. Pastor. Exatamente. Exatamente isso. É o que nós chamamos. Isso. Isso, irmã Beatriz, exatamente isso. É o que o presbítero Henrique falou aqui, é o sinal, né? É a evidência, a linguagem é evidência, é uma distinção. Excelente, irmãs, é isso mesmo. É por isso que... Isso.
Isso, exatamente. Aí é por isso que Tiago fala da fé e obras, né? Paulo fala, somos escravos da justiça de Deus e tudo mais. Queridos, é isso, eu espero que... mas qualquer dúvida mais particular podem chegar. Pastor Reginaldo.